Eu sou levado para um mundo de fantasia toda vez que vou dormir. E por lá, eu sou um aventureiro de altíssimo nível que, vez ou outra, levo uma bela surra dos monstros. Até que um dia minha companheira elfa me seguiu de volta até Tóquio. Na minha vida normal, eu era um ser humano entediante, sem graça, do tipo que se recusava a fazer qualquer esforço além do mínimo necessário no trabalho de assalariado. Certo dia, eu cheguei em casa, preparei o almoço da semana. Cozinhar não era exatamente meu hobby, mas eu também não detestava. O que eu valorizava acima de tudo era o sono. Bastava fechar os olhos e pronto. Eu era transportado para outro mundo repleto de magia. Eu vivia essa vida dupla desde a infância. Depois de pegar meu equipamento, eu desviei de um monstro que dormia no caminho e fui ao encontro da minha companheira elfa, chamada Marie. Ela pertencia às ruas. Desculpem, tive que fazer isso. Quero dizer, ela pertencia à guilda dos feiticeiros, e não perdia a oportunidade de zoar o meu estilo de vida nômade. Eu dei risada e a convidei para explorar as ruínas de Nazle Nazle. Ela hesitou no começo, até eu acenar com o almoço que havia preparado. A elfa foi atrás na mesma hora, de olho no lanche. Nós dois chegamos às ruínas. Era uma cidade subterrânea que havia perecido de forma súbita 1000 anos atrás. O lugar tinha magia avançada e ainda se encontrava em ótimo estado, sem nenhum sinal evidente do colapso de uma civilização. É um dos 7 mistérios inexplicados daquele mundo, e Marie duvidava que aqueles meus olhos sonolentos fossem resolver qualquer um deles. Ela conjurou um feitiço de luz assim que entramos, e encontramos um canto aconchegante para o almoço. A elfa abriu a marmita animadíssima, e o aroma a transportou para um lugar feliz. Ela deu a primeira mordida, e começou a fangirlizar igualzinho vocês quando eu posto um vídeo novo. Não esqueçam de curtir e se inscrever. Eu ainda servi um chá para acompanhar. Ela nunca tinha visto comida assim na vida. Eu expliquei que era de um lugar chamado Japão, que não existia no mapa do mundo deles. Nós continuamos pelos corredores depois da pausa. Marie me puxou de volta quando avistou um monstro, e ficou de queixo caído quando eu fui até a criatura e comecei a bater papo com ela tranquilamente. Ela não entendia o idioma do monstro, então não captou uma palavra sequer. Eu contei que havia aprendido depois de tantos encontros ao longo das minhas aventuras. A criatura me informou que o dragão que havia feito o ninho no fundo das ruínas estava na época de reprodução, então era melhor ter cuidado. Eu queria ver os ovos, mas Marie abriu um sermão completo sobre como dragões eram perigosos. Nós dois entramos numa área escura, onde a elfa lançou um feitiço de visão noturna em mim. Agora eu conseguia enxergar o dragão adormecido lá embaixo. Marie deduziu que era um dragão arcano pelo colorido e pela densidade de energia mágica ao redor. Aí ela fez uns comentários bem altos que acordaram a criatura milenar. O caminho de fuga foi bloqueado por grades de aço que caíram de repente. Eu agarrei Marie com força enquanto o dragão se erguia imponente sobre nós dois e soltava uma rajada de fogo que nos envolveu completamente. Eu acordei na cama e caí dela quando percebi que Marie estava do meu lado. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu fiquei sentado no chão, atordoado, até o sol acordar a elfa. Eu corri até a loja para comprar roupas modernas para ela e concluí ali mesmo que o mundo que visitava durante o sono era real. Ao voltar, encontrei Marie completamente boquiaberta com o novo mundo em que se via. Eu fiquei surpreso com o quanto ela estava animada. Isso me inspirou a sugerir que fôssemos ver as flores de cerejeira, já que era a temporada. Marie se trocou rapidinho e colocou um chapéu para cobrir as orelhas pontudas, já que elfos simplesmente não existiam na era moderna. Marie ficou apavorada na primeira viagem de carro. Nós dois chegamos a um restaurante para comer, enquanto tentávamos entender como tudo aquilo havia acontecido. Eu deduzi que havia levado ela para o meu mundo quando a segurei com força. Sono e morte eram as 2 formas de retornar ao meu mundo. Eu suspeitei que o motivo de ser bem mais jovem no reino de fantasia era ou porque o tempo corria de forma diferente entre os 2 mundos, ou porque apenas o tempo que passava lá contava para o meu desenvolvimento. A elfa ficou chocada ao saber minha idade, e me disse que aquilo explicava por que eu sempre parecia tão confiável. Nós pausamos a conversa para aproveitar a refeição. Depois disso, fomos ver as cerejeiras, que a elfa adorou. Eu achei que era a forma perfeita de dizer, bem-vinda ao Japão, senhorita elfa. Ela depois se perguntou o que aconteceria com ela se não conseguisse voltar ao seu mundo. Eu fiquei todo vermelho e disse que poderíamos morar juntos e nos divertir explorando o Japão, já que o país era cheio de cultura e comida. Ela não se opôs a viver assim. Nós dois voltamos para casa e eu fui fazer o jantar enquanto a elfa dava uma forcinha depois de tanto caminhar. Marie foi atraída pelo aroma quando saiu do banheiro. Eu servi a comida e o gosto delicioso quase a nocauteou. Enquanto comíamos, eu revelei que só conseguia levar meu almoço e minha bebida para o mundo de fantasia. Tudo o mais que tentei levar ao longo dos anos simplesmente não funcionava. Ao ouvir isso, Marie achou que alguém poderia estar monitorando o que eu fazia e havia estabelecido certas regras. A elfa chegou ao ponto de sugerir que eu tinha algum tipo de missão a cumprir no mundo de fantasia. Ela me perguntou sobre a primeira viagem, mas eu não conseguia me lembrar de nenhum objetivo que tivesse sido atribuído a mim. Rapidamente passamos para o problema principal. Eu contei que acordaríamos exatamente no mesmo lugar onde havíamos desaparecido, que era o ninho do dragão arcano. Eu peguei um livro didático para tentarmos encontrar uma saída daquele encontro com vida. A criatura mítica possuía inteligência muito superior à humana.
Tinha um reservatório infinito de energia mágica, já que o simples ato de respirar gerava uma quantidade enorme. Segundo as lendas, ela podia destruir ilhas e erguer vulcões com facilidade, e havia vencido inúmeras batalhas contra humanos e demônios. Eu, porém, estava mais interessado em fatos simples sobre o dragão. Marie se lembrou de alguns relatos que afirmavam que ele havia assumido forma humana e passado alguns dias na cidade portuária de Oslo, mas ninguém sabia exatamente por quê. Eu suspeitei que sabia o motivo da visita. Abri a geladeira e soltei um sorriso de quem já sacou tudo. Era hora de dormir, e nós dois fomos para a cama de mãos dadas na esperança de conseguirmos voltar juntos para o outro mundo. Adormecemos e nos encontramos no mesmo lugar onde deveríamos ter encontrado o fim. O dragão nos atacou com a cauda dessa vez, mas eu desviei levando Marie comigo. Quando a poeira baixou, eu me apresentei, pedi desculpas pela invasão do ninho e expliquei que só queríamos ver os ovos, implorando para sermos liberados. Eu concluí as súplicas apresentando ao dragão uma garrafa de cerveja bem gelada. Eu já havia estado em Oslo antes e sabia que a cidade era famosa apenas pela sua excelente cerveja artesanal. Eu abri a garrafa e o dragão arcano deu uma cheirada. Por fim, ela falou e me achou bastante esquisito. Segundo ela, eu falava o idioma dos dragões menores e sabia do gosto dela por cerveja. Ela tinha certeza de que havia nos eliminado no dia anterior e mal acreditava que estávamos diante dela, completamente ilesos. A criatura topou poupar nossas vidas se eu explicasse como aquilo era possível. Marie desabou de alívio no chão quando eu disse que seríamos perdoados. A elfa iluminou a área enquanto descíamos para o nível inferior. Eu contei ao dragão sobre como cheguei àquele mundo e sobre a visita recente de Marie ao Japão. Ela achou fascinante e nos deu a chance de ver os ovos. A criatura sentiu o cheiro do almoço que eu havia preparado, aquecido pelo calor do ambiente. O dragão arcano assumiu sua forma humana para poder apreciar a comida e a bebida. Ela se apresentou como Ridra. Ela me ofereceu uma de suas escamas em troca do almoço. Eu aceitei porque Marie havia deixado escapar que queria uma. A elfa ficou sem palavras ao ouvir o acordo e revelou que guerras já haviam sido travadas por essas escamas, tamanho o seu valor. Ridra saboreou a comida e a bebida, como nunca havia provado nada de qualidade tão elevada antes. Acho que ela nunca conheceu o Makoto. Marie logo me pediu que eu fizesse outro acordo pela segunda marmita. Quando Ridra ofereceu um cristal de sangue de dragão arcano, a criatura milenar ficou tão satisfeita que nos liberou e ainda deu permissão para voltarmos quando quiséssemos. Ela pediu 4 marmitas da próxima vez. A elfa mal acreditava nos itens que havíamos conseguido e revelou que o sangue de dragão era eficaz contra todas as doenças. Ela me alertou para nunca deixar ninguém saber que tínhamos itens tão valiosos. Com aquele encontro, eu havia descoberto o grande mistério do que aconteceu com aquela civilização. 1000 anos atrás, tentaram roubar os ovos de Ridra. Ela caçou os habitantes até a cidade deles e os expulsou completamente antes de transformar o local em seu novo ninho. Marie guardou os itens na minha bolsa para manter em segurança, e nós fomos embora das ruínas para comer, já que havíamos dado tudo ao dragão. Eu fiquei feliz ao saber que Marie queria voltar ao Japão comigo depois da refeição. A nossa nova rotina logo se tornou hábito. Marie usou um método nada convencional de aprender japonês, que era assistir programas de TV. Eu cheguei do trabalho e planejei fazer um prato de gyoza frito para nós dois curtirmos juntos. Marie se apresentou em japonês perfeito enquanto eu vasculhava a geladeira. A meta dela era conseguir manter uma conversa em 2 meses. Eu abri uma garrafa enquanto Marie confessou que não aguentava beber muita coisa. Nós dois saboreamos os gyozas e a elfa ficou levemente tonteada com apenas uma taça. Depois da refeição, fomos bater papo enquanto eu lavava a louça. Marie se perguntou onde ficavam guardadas todas as coisas do mundo de fantasia enquanto estávamos no Japão. Eu mesmo não sabia ao certo, já que todos os meus itens estavam comigo e contabilizados toda vez que voltava. Eu mudei de assunto perguntando para onde ela gostaria de ir quando retornássemos ao outro mundo. A elfa estava estressada com um relatório de pesquisa sobre magia ancestral que precisava entregar. Ela também tinha uma pilha de tarefas da guilda para cumprir. Eu sugeri investigarmos pedras mágicas, já que estavam ligadas à magia ancestral. Eu conhecia um local que era dito ser uma pedreira de pedras mágicas. Marie não estava animada para explorar mais ruínas, mas topou ir se eu preparasse marmitas para a jornada. Nós dois fomos dormir naquela noite e nos vimos de volta ao outro mundo. Eu informei que iríamos até as ruínas do Pico Uá, em outro país. A elfa estimou que levaria mais de uma semana de carruagem para chegar lá. Eu tinha uma habilidade de transporte que permitia fazer o percurso em 20 minutos. Eu só podia usá-la uma vez por dia e tinha um limite de peso. Enquanto viajávamos, eu pedi para Marie ficar perto, já que era a primeira vez que eu usava a habilidade para transportar outra pessoa. Ao chegarmos, eu coloquei uma flor do lugar de onde viemos sobre uma estátua. Nós dois avançamos até a antiga pedreira, onde itens mágicos eram fabricados usando as pedras do local. A área já foi um grande polo econômico, mas por algum motivo desconhecido, tornou-se impossível encontrar pedras mágicas para minerar.
A pedreira caiu rapidamente no esquecimento, mas alguns visitantes das ruínas ainda conseguiam sentir o poder das pedras adormecido bem fundo na terra. Marie reclamou do calor, já que estávamos no meio de um deserto. Continuamos e encontramos abrigo em um dos assentamentos. Eu percebi que havia alguém por perto, mas ainda não alertei a elfa. Nós continuamos a explorar e encontramos um oásis, que usamos como cenário perfeito para comer as sobras dos gyozas com arroz frito. Marie revelou como a guilda dos feiticeiros era competitiva. Depois da refeição, resolvemos verificar os atributos e habilidades um do outro. A elfa ficou surpresa com o quão alto era o meu nível. Eu percebi que todas as habilidades de Marie eram voltadas para a magia espiritual, uma forma de arte rara. A elfa também notou que eu tinha o título de esgrimista ilusório, que ela nunca havia ouvido falar. Fomos até a água onde Marie fez uma demonstração de sua magia espiritual, invocando um lagarto de fogo. Ela conseguia armazenar feitiços de ataque dentro de suas criaturas para usar em batalhas futuras. A demonstração foi interrompida quando fomos emboscados por alguns culpas. Eu usei uma habilidade de movimento para criar aberturas enquanto avançava pelo campo. Isso me permitiu lidar com os monstros com facilidade. Uma gangue de bandidos próximos assistia tudo impressionada com minhas habilidades. Eles esperavam que as criaturas me tirassem de jogo. O líder dos bandidos saiu para chegar mais perto e usou sua habilidade de análise para sentir o valioso saque na minha bolsa. Ele arrastou então um garoto meio besta chamado Mewy e o forçou a nos atacar, invocando um monstro poderoso usando uma pedra mágica. Eu sabia que estávamos em desvantagem e que não podia escapar usando a habilidade de teletransporte, já que a havia usado mais cedo. Tudo o que eu podia fazer era segurar Marie enquanto éramos varridos pela explosão da criatura. Acordamos em Tóquio, aliviados por ainda estarmos vivos. Eu preparei uma bebida quente para nos acalmar. Eu finalmente contei a ela sobre as pessoas que havia sentido durante a luta com os culpas e suspeitava que eram bandidos. Eu imaginei que no momento estavam vasculhando os nossos restos e bolsas. Marie se perguntou o que um garoto meio besta estaria fazendo com bandidos. Eu notei que o menino parecia assustado e provavelmente estava sendo forçado. Era fim de semana em Tóquio, então tínhamos tempo para nos recuperar e traçar um plano. Nós dois saímos para explorar a cidade, mas Marie sentia que estava distante dos espíritos na era moderna. Ela achou que precisava interagir mais com eles para fortalecer o vínculo. Ela também teve um momento fofo com um gato antes de irmos à biblioteca. Eu a levei até lá para pegar livros que a ajudassem com o japonês. Escolhemos alguns livrinhos infantis para ela começar de mansinho com o idioma. No balcão de atendimento, eu encontrei uma antiga conhecida chamada Ichigo. Ela interagiu com Marie e simpatizou rapidamente. A bibliotecária anotou o meu endereço na carteira de identidade ao registrar os livros e comentou que também morava no mesmo prédio que eu. Eu havia dito a Ichigo que Marie era uma parente de visita do exterior. A bibliotecária quis fazer amizade com a elfa e nos convidou para jantar na sua casa. Eu aceitei o convite e nos despedimos de Ichigo antes de sair. Nós dois voltamos para casa, onde eu coloquei um filme em DVD para Marie enquanto fazia panquecas fofas. Eu servi antes do filme terminar e a elfa ficou tão emocionada com tudo que me inspirou a ir preparar o jantar. Marie viveu seu primeiro terremoto e levou um susto. Ela depois me pediu desculpas pela reação e eu também me desculpei por não ter avisado que o país era sujeito a eles. A elfa adorou o curry que eu fiz. Depois da comida, discutimos o plano para lidar com os bandidos. Eu estava mais confiante dessa vez porque poderíamos usar a habilidade de teletransporte para escapar. Mas nós queríamos salvar Mewy. Marie notou que o menino parecia pertencer à raça dos gatos. Ela revelou que os gato-povo eram excelentes no uso de pedras mágicas. Nós elaboramos um plano e eu li um livro para ajudar Marie a dormir. Mewy teve um flashback do avô lhe mostrando uma pedra preciosa que reagia ao seu toque. O velho contou ao menino sobre a habilidade da espécie deles de controlar pedras mágicas. A que ele segurava era de calibre excepcional. Minerar aquela pedra despertou uma criatura nas profundezas da terra, o que levou à destruição da aldeia deles. Isso forçou seus ancestrais a fugirem para viver às escondidas de humanos e monstros. O flashback terminou quando nós dois retornamos. Os nossos objetivos eram resgatar Mewy e expulsar os bandidos. Marie lançou um feitiço de invisibilidade e se escondeu perto de um arbusto. Em seguida, ela invocou 10 lagartos de fogo e os fez se enterrar na areia. Um deles disparou uma bola de fogo para atrair a atenção dos bandidos em direção a mim, que estava no telhado acenando como um vendedor porta a porta. O vigia reportou a minha presença e Mewy foi trazido de novo para invocar o monstro. Os lagartos de fogo distraíam a criatura disparando bolas de fogo e sumindo na areia como num jogo de whack-a-mole. Enquanto isso, Mewy estava apavorado e gritou pedindo socorro. E quando chamou pelo avô, eu apareci. O menino se assustou e imaginou que eu havia voltado para me vingar. Eu confirmei que Mewy era um gato-povo capturado. Eu garanti ao menino no idioma dos bestas que não estava ali para fazê-lo mal. Mewy ficou surpreso ao me ver falando a língua das bestas. Ele me narrou como ele e o avô foram atacados pelos bandidos. Ele foi levado como prisioneiro enquanto o velho encontrou seu fim. Eu estendi a mão e Mewy a aceitou. O momento foi interrompido pelos bandidos. O chefão ficou grato pela minha volta e já havia deduzido que eu me especializava em habilidades de transporte, que havia usado para escapar com a elfa.
Eu confirmei a teoria e pedi que liberasse Miwi da servidão. O chefão topou destruir a pedra que libertaria Miwi em troca dos tesouros na minha bolsa. Eu avancei e destruí a pedra assim que recebi a confirmação. O líder dos bandidos ficou furioso e ordenou que os homens atacassem. Eu disse ao garoto gato para se colocar em segurança enquanto eu lidava com o ataque. Eu me reuni com Miwi depois de mandar um dos capangas dos bandidos indo ladeira abaixo. O garoto gato ficou impressionado com minhas habilidades, o que me levou a revelar como eu usava a habilidade para criar miragens de mim mesmo. Eu tinha certeza de que era daí que vinha o meu título de esgrimista ilusório. Eu via como uma habilidade fraca, por isso havia aperfeiçoado meu talento para escapar. Miwi se apresentou rapidamente antes de eu sair para lidar com os criminosos restantes. Eu usei táticas de guerrilha para lançar ataques eficazes antes de me esconder novamente. Marie conseguia me acompanhar, já que havíamos formado um grupo antes. Ela me atualizou sobre como o monstro havia fugido fundo na nascente. Enquanto conversávamos, o chefão usou sua habilidade de detecção para enxergar através da invisibilidade de Marie. Ele rapidamente deu ordens para os homens a capturarem. Eu tentei detê-los, mas isso me deixou aberto a um ataque de fogo do chefão. Eu consegui escapar da maior parte do feitiço, mas alguns dos bandidos não tiveram a mesma sorte. Dado o nível daquele ataque, eu sabia que o chefão não era um criminoso qualquer. Nesse intervalo, Miwi foi recapturado. O líder sabia que eu era bom demais para deixar que fizessem mal ao garoto gato, e estava certo, porque eu teletransportei para o lado de Miwi. O chefão tinha certeza de que minha habilidade tinha um limite de peso, por isso eu não conseguia transportar o garoto para longe. Eu larguei a arma para reduzir meu peso o suficiente para saltar do penhasco com Miwi. O impacto da queda fez o monstro ressurgir e destruiu a plataforma onde os bandidos estavam. Miwi encolheu apavorado enquanto esperávamos a criatura nos atacar, mas ela estendeu alguns tentáculos. O garoto gato se lembrou do avô falando sobre como o povo deles havia sido atacado pela criatura pouco depois de encontrarem a pedra. Miwi devolveu a pedra mágica ao monstro. Quando concluiu que era a causa da hostilidade, também pediu desculpas por tê-lo invocado tantas vezes. A criatura pegou a pedra e voltou para a terra, abrindo a entrada para um labirinto subterrâneo. Marie correu até nós e simpatizou com Miwi na mesma hora. Mais tarde naquela noite, o exército de Aeroli assegurou o labirinto recém-descoberto. Miwi teve seus ferimentos tratados, e o capitão prometeu proteger o povo gato, já que seriam necessários se as pedras mágicas pudessem ser mineradas novamente. Ele também se perguntou se aquela descoberta traria prosperidade à nação ou seria sua ruína. Eu estava animado para explorá-lo. A notícia da nova descoberta logo se espalhou pelo reino de Aeroli. A família real já havia enviado uma equipe avançada ao labirinto subterrâneo. Como eu e Marie o havíamos descoberto, recebemos permissão especial do reino para explorá-lo. A elfa tinha certeza de que a Guilda dos Feiticeiros não permitiria sua participação, dado seu nível atual. O labirinto seria considerado extremamente perigoso, então um feiticeiro de alto nível seria enviado para atuar como representante da guilda. Eu considerei recusar a oferta de explorar o labirinto se não pudesse fazê-lo com Marie. Ela achava que deveríamos aceitar a permissão e reportar de volta à Guilda dos Feiticeiros. Vridra escutou a conversa através da escama de dragão que havia dado a nós. Ela jamais imaginou que abríssemos as portas do labirinto, pois era um lugar de calamidade. Na sua localização, seus ovos brilharam intensamente enquanto chocavam. Ela desejou que eu e Marie tivéssemos presenciado aquilo, já que era um evento que ocorria uma vez a cada 1000 anos. Nós dois voltamos ao Japão, onde tomamos uma torrada sofisticada no café da manhã. Eu achei que deveríamos explorar o labirinto. Tínhamos a enorme vantagem de poder voltar ao Japão para comer e nos recuperar toda a noite. Isso significava que não precisaríamos carregar muito. Marie se lembrou de que havia uma regra que permitia ao descobridor de um labirinto fazer a investigação, mas deveríamos ser acompanhados por aliados confiáveis. Se conseguíssemos provar que tínhamos habilidades para sobreviver, talvez ela pudesse participar. Eu aprovei a ideia e fui para o trabalho. No trem, caiu a ficha de que precisávamos de um novo membro no grupo para agir como escudo, já que eu e a elfa éramos orientados para ataque. Então, comecei a ter dúvidas. Nesse intervalo, Marie havia limpado o apartamento e ficou impressionada com a eficiência dos equipamentos de limpeza do mundo moderno. Em seguida, ela estudou um pouco de japonês com a esperança de assistir anime. Sinto que todos nós já tivemos esse objetivo em algum momento da vida. A elfa logo ficou com fome, mas ainda bem que eu havia preparado um frango cozido numa panela só para ela aproveitar. Tudo que ela precisava fazer era colocar no forno. Ela seguiu as instruções e foi comer enquanto assistia anime. Nesse interim, eu recebi uma mensagem de Ichigo me convidando, a mim e a Marie, para jantar com ela e o marido. Eu aceitei o convite. Naquela tarde, encontramos o casal, e o marido ficou de boca aberta ao ver como Marie era bonita. Uma cutucada de Ichigo o trouxe de volta à realidade. O quarteto foi a um chique restaurante francês, onde eu olhei o cardápio e fiquei aliviado por conseguir pagar tudo. O marido insistiu em pagar a conta, já que foram eles que convidaram.
As papilas gustativas de Marie explodiram de alegria a cada prato que chegava. Tivemos sobremesa numa suíte privativa, onde Ichigo também revelou seu amor por anime. Eu queria levar Marie à casa do meu avô, já que a paisagem era igualzinha a um dos animes que havíamos assistido. Eu queria acostumar a elfa a viajar antes dessa grande viagem. Então o marido sugeriu que visitássemos um resort de águas termais, não muito longe da cidade. A elfa topou a viagem. Eu pedi ao marido que fizesse a reserva para nós. Ichigo queria que Marie fosse até lá para assistirem filmes de anime juntas. Eu fiquei um pouco apreensivo, mas concordei. No caminho para casa, a elfa me agradeceu por ter aceito o convite do jantar, pois lhe deu coragem para interagir com pessoas novas. Eu também a agradeci por ter entrado na minha vida, já que fiquei melhor com ela por perto. Eu também achei que deveríamos deixar o representante da guilda explorar o labirinto, até ter certeza de que conseguíamos navegá-lo com segurança. A elfa me provocou por ser protetor demais. O casal fez uma viagem ao mundo de fantasia e chegamos a tempo de ouvir o anúncio de Hakan, o comandante designado do labirinto. Ele resumiu os relatórios da equipe avançada, que estipulavam que o labirinto era vasto e profundo, mas sua escala total ainda era desconhecida. No momento, a dificuldade da masmorra havia sido estimada em duplo nível A, embora suspeitassem que poderia até mesmo superar isso conforme aprendessem mais. Todos os presentes ficaram animados ao ouvir isso, pois significava que provavelmente havia tesouros valiosos lá dentro. As ruínas do Uá seriam seladas devido ao potencial de mineração de pedras mágicas, já que o reino de Aeroli queria manter tudo para si. Depois do discurso, Marie me arrastou para ver o mestre Aja, um feiticeiro renomado. Queríamos mais informações sobre o que estava acontecendo nos bastidores. O velho nos reconheceu como os descobridores do labirinto e ofereceu uma cadeira. Ele contou que todos na sala tinham fortes conexões com a família real, por isso haviam recebido status de prioridade para serem os primeiros a explorar a nova masmorra. Eu entendia a preocupação do reino com pessoas pegando pedras mágicas sem permissão. Ter pessoas de confiança por perto ajudaria a desenvolver os sistemas necessários para administrar esse novo recurso. Aja ficou surpreso com a minha sabedoria, dado o quão jovem eu parecia. Também foi revelado que o povo gato era a única raça capaz de refinar as pedras mágicas. O velho nos informou que os registros mal mencionavam algo sobre as pedras. Ele suspeitou que alguém havia apagado deliberadamente as informações antes que a conversa pudesse se aprofundar. Ele nos desejou boa sorte na exploração e chamou Hakan para entregar as permissões. O comandante ficou feliz ao saber que entendíamos os nossos próprios limites e reconheceu que ainda não entraríamos no labirinto. Nós saímos da reunião depois de garantir a autorização. Nós dois nos encontramos com Hakan pouco depois para ajudá-lo a se comunicar com Miwi. Haviam providenciado para ele uma oficina própria e um alojamento. Marie estava simplesmente feliz em vê-lo de novo. O garoto gato me agradeceu mais uma vez por toda a ajuda. O comandante tinha uma pedra mágica encontrada pela equipe avançada. Ele queria que Miwi confirmasse se era genuína. O garoto gato tocou a pedra e ela brilhou. Era mais fraca do que a que ele tinha, mas ele confirmou que era original. Hakan se despediu para reportar as descobertas aos seus superiores e me pediu que ensinasse o idioma humano a Miwi. Marie reclamou que estava com fome, então eu sugeri que dividíssemos o almoço com Miwi. Ele nunca havia visto comida assim, mas foi amor à primeira mordida. O garoto comeu até quase entrar em coma alimentar. Depois da refeição, eu tirei a escama de dragão e a pedra para que ele avaliasse. Melwi ficou impressionado e afirmou que a energia dentro delas não poderia ser refinada. Marie deduziu que os itens continham energia mágica demais. Ele conseguia ouvir algumas palavras emanando deles e revelou que ainda estavam conectados à fonte. A elfa notou que a luz irradiada pelos itens estava ficando mais fraca. Preocupados com o que poderia ter acontecido com Vridra, decidimos ir vê-la. Enquanto isso, a Guilda dos Feiticeiros reuniu seus membros para informá-los sobre a descoberta no reino de Aeroli e a aprovação que estava por vir, que permitiria a exploração do labirinto. Foi revelado que a discussão continuaria quando Marie retornasse com seu relatório. Como as coisas estavam, não podiam dar a ela permissão para investigar um labirinto de nível duplo A com seu nível atual. Por esse motivo, designariam um substituto. Sven achou que deveria ser esse substituto, pois acreditava ser o único capaz de lidar com qualquer coisa de nível duplo A. Ludri o alertou de que havia muitos na guilda também capazes, mas todos pareciam ter retirado os nomes. Ela tinha certeza de que ele faria algo para destruir o relacionamento deles com o reino de Aeroli se fosse. Ela propôs simplesmente deixar o descobridor investigar. Sven tinha certeza de que Ludri só sugeriu isso porque Marie era sua aluna favorita. O conselheiro da guilda repetiu que a questão seria resolvida quando Marie retornasse e encerrou a reunião. Sven estava confiante de que já havia sido escolhido como substituto. Seu subordinado estava animadíssimo para explorar um labirinto intocado por causa de todos os tesouros que esperavam por eles. Sven, porém, achou estranho que Marie tivesse conseguido encontrar um lugar desses em outro país. Ele tinha certeza de que eu tinha algo a ver com isso. Enquanto isso, nós dois retornamos ao ninho do dragão e ficamos boquiabertos ao ver 3 filhotes de dragão. Vridra assumiu sua forma humana, pronta para uma refeição deliciosa.
mas explodiu em choro quando descobriu que já tínhamos comido o almoço antes de chegar. Eu me senti culpado e a convidei para ir ao Japão curtir o resort de águas termais conosco. Ela nos deixou ir e ficou animada com a viagem. Marie me deu uma bronca por ser tão descuidado e me pediu que a consultasse antes de fazer qualquer coisa no mundo de fantasia. Nós corremos até a guilda para ela entregar seu relatório. Nos dias seguintes, nós dois ficamos ocupados, mas o fim de semana da viagem logo chegou. Nós dois voltamos ao ninho do dragão arcano para buscar Hydra. Sven e seu lacaio apareceram atrás de nós para descobrir o que estávamos fazendo. Eles ficaram surpresos ao me ver dando um aperto de mão a um lagarto, já que era supostamente um monstro selvagem. Sven e seu subordinado continuaram a nos seguir até chegarmos a uma área guardada por estátuas. O lacaio revelou que eram armas ancestrais, então não podiam avançar. Sven usou uma habilidade rara chamada Oráculo para espiar além da restrição, onde viu o dragão arcano e sua prole. Hydra percebeu que ele nos espreitava e o repeliu. Ela também ativou os guardiões para lidar com eles. Eles conseguiram escapar antes de serem esmagados, e Sven se perguntou quem diabos eu era. Lá dentro das ruínas, nós três fomos dormir e fomos transportados para o Japão. Na chegada, Hydra escondeu chifres e cauda, transformando-os em parte da roupa naquele novo mundo. Sem perder tempo, começamos a viagem de carro até as termas. Hydra ficou maravilhada com as novidades, mas ficou eufórica quando petiscos de arroz foram distribuídos para todos. Ela gostou tanto que reivindicou os restantes para si. Logo chegamos ao resort e Hydra ficou espantada ao saber que Marie precisava usar chapéu para esconder as orelhas, já que elfos não existiam no Japão. Hydra usou seu poder para disfarçar as orelhas da elfa, dispensando o chapéu de vez. A elfa ficou imensamente grata. Começamos a estadia com espetinhos de batata. Hydra não ficou impressionada com a aparência, mas mudou de ideia assim que provou. Ela deu um joinha de aprovação. Nós fomos levados até a suíte e foram ao banho principal. Depois de desempacotar, Hydra e Marie tiveram seu tempo de garotas, onde a dragão ajudou a elfa a entender os próprios sentimentos por mim. Ela a aconselhou a verificar se eu sentia o mesmo, dando-me um selinho, pois saberia pela minha reação. Marie me encontrou e deu aquele selinho na minha testa, e eu fiquei todo vermelho. Voltamos ao quarto, onde Hydra fez uma birra alimentar tão épica que os filhotes que ela acabara de chocar ficariam envergonhados se agissem assim. Eu rapidamente pedi uma refeição para nós, que foi recebida com críticas gloriosas. Depois da comida, eu deixei as meninas descansarem enquanto ficava sentado lá fora. Eu sorri e corei de novo quando pensei no selinho que recebi de Marie. Nós três voltamos para casa depois de um período relaxante. Eu parei no caminho para colocar um cobertor sobre Marie, que havia adormecido. Hydra achou a forma como eu cuidava dela bastante incomum, pois normalmente via as mulheres sendo tão carinhosas com seus parceiros. O assunto logo mudou para a dragão, reclamando de não ter sido convidada para explorar o labirinto ancestral conosco. Ela começou a chorar, então eu fiz outra parada para acalmá-la. Nós dividimos uma bebida de máquina de venda automática para mudar o clima. Eu estava preocupado com os filhotes. A dragão revelou que seu corpo principal estava cuidando deles. Sua forma atual usava apenas um dos seus 7 núcleos de dragão, então estaria bem viajando conosco. Hydra topou ser o nosso escudo se eu lhe fornecesse marmitas de primeira qualidade. Eu concordei e a recebi oficialmente no grupo. Eu me lembrei de que não havia consultado Marie, mas tinha certeza de que ela aprovaria a adição quando acordasse. Nós três voltamos mais tarde ao mundo de fantasia, e Hydra estava completamente revigorada pela viagem às termas. Eu e Marie pedimos que ela escondesse os chifres e a cauda, para não revelar que era um dragão arcano. Iríamos à guilda dos feiticeiros e não queríamos assustar ninguém. Enquanto avançávamos, o caminho foi bloqueado por Sven. Marie o revelou para mim como um dos feiticeiros de mais alto nível da guilda, mas sem boa reputação. Sven, que parece um Frank pirata com pitadas de Zoro, exigiu saber como eu havia apagado minha presença nas ruínas, pois não era algo que humanos normais fossem capazes de fazer. Eu não fiquei nada contente ao saber que estava sendo seguido. Sven mandou eu calar a boca e responder às perguntas. Ele também queria saber como eu havia sobrevivido ao encontro com o dragão arcano, já que a criatura era forte o suficiente para devastar o continente inteiro. Mas no fundo ele não se importava com a resposta, pois pretendia nos eliminar antes de ir ao labirinto, onde planejava dominar tudo e enriquecer. Ele ordenou ao lacaio que mantivesse as meninas ocupadas enquanto finalizava comigo. Hydra me deu uma espada rara capaz de cortar qualquer coisa sem quebrar. Era a forma dela de agradecer pela viagem a outro mundo. Marie tentou me alertar sobre a espada mágica de Sven, mas ele a silenciou com um ataque. O subordinado levou as meninas para longe da ação. Enquanto isso, Ludri reuniu todos os outros feiticeiros e transmitiu ao vivo o que Sven estava fazendo. Ela queria que eles decidissem se ele era competente o suficiente para atuar como agente deles na exploração do labirinto. No local onde estavam as meninas, o lacaio de Sven era um domador de fantasmas e invocou uma série de monstros proibidos para lidar com elas, mas Hydra os devorou todos com seu corpo de dragão. O subordinado tremeu de medo diante do poder avassalador dela e se rendeu. Lá na guilda, todos estavam preocupados comigo, já que era a luta que conseguiam ver. Eu usei minhas habilidades para desviar dos ataques de Sven,
Mas o feiticeiro de elite descobriu minha habilidade de transporte e seus limites. Ele usou esse conhecimento para criar uma abertura que lhe permitiu acertar um chute devastador que me arremessou para dentro do rio próximo. Sven tentou me finalizar enquanto eu estava debaixo d'água, mas eu de alguma forma consegui desviar das lâminas. Eu ressurgi à tona e recebi um discurso motivacional de Rhydra. Ela até se ofereceu para me treinar no futuro. Sven usou a habilidade Oráculo para ver a verdadeira forma de Rhydra. Eu o confrontei para a troca final. Eu avancei com um ataque frontal que Sven bloqueou com as próprias mãos. Ele me segurou no lugar e direcionou as lâminas para virem dos dois lados num ataque de pinça. Eu soltei a espada e abaixei antes de executar um chute ascendente que nocauteou Sven. Os feiticeiros na guilda comemoraram e ficaram impressionados que eu tivesse conseguido derrotá-lo. Nós três seguimos então para a sede da guilda, onde tivemos uma reunião com o líder. Marie ficou confusa quando o chefe lhe concedeu permissão para explorar o labirinto. Ele determinou que meus companheiros eram fortes o suficiente para protegê-la. Ludri entrou para parabenizar sua aluna mais brilhante. Uma revelação chocante deixou todos sem palavras. Rhydra e o líder da guilda eram aliados que outrora lutaram lado a lado. Eles relembraram brevemente os dias de confusão, e o velho pediu a dragão que o deixasse lidar com Sven e seu subordinado. Nós três retornamos mais tarde ao reino de Aeroli. Encontramos Mewi, que estava apavorado com Rhydra por ela ser um dragão. Nós garantimos a ele que sua vida não corria perigo. Rhydra lhe deu permissão especial para processar a pedra de sangue. Com a orientação dela, moldaram-na num novo cajado para Marie, pelo qual ela ficou imensamente grata. Nós dois mal podíamos esperar para explorar o labirinto com um novo equipamento. Seguimos até a entrada do labirinto e ficamos impressionados com o quanto havia mudado desde a última visita. O espaço ao redor havia sido usado como acampamento base para todos os aventureiros, e até um mercado havia sido montado. Rhydra nos provocou e disse para irmos fazer compras juntos. Marie ficou envergonhada e me arrastou para comprarmos suprimentos. Fomos a uma loja de mercadores para pegar uma barraca e chá, mas os comerciantes eram arrogantes e desdenhosos por eu parecer jovem demais. Os comerciantes tentaram um assalto à luz do dia, cobrando a mais quando descobriram que os clientes eram representantes do reino de Alexi. Por sorte, o golpe foi denunciado por Zer. Pelo terror estampado nos rostos dos comerciantes, ficou claro que ele era figura de peso. Ele disse aos vendedores que os clientes que estavam prestes a enganar eram os descobridores do labirinto, então deveriam prestar o melhor serviço possível, já que podiam negociar ali por conta da nossa descoberta. Zer conseguiu a barraca por um bom preço e mandou seus homens montá-la. Ele chegou ao ponto de mobiliá-la para nós três. Era a sua forma de agradecer por termos encontrado o labirinto ancestral. Ele nos ofereceu ajuda se algum dia precisássemos, e ainda nos apresentou a Dola, a capitã da equipe Andalite, que também era apreciadora de chá. Ela nos deu uma garrafa do melhor chá de Aeroli. A noite caiu e o grupo se acomodou. Nós deduzimos que Zer devia ser bastante rico pela qualidade dos móveis que havia emprestado. Rhydra decidiu não voltar ao Japão conosco porque queria observar as outras equipes de exploração. Eu e Marie acordamos na Era Moderna, e eu consegui trazer o chá de Aeroli. Eu queria usá-lo para acompanhar um café da manhã completo. Nós dois ficamos corados quando percebemos que era a primeira vez em um bom tempo que estávamos a sós. Enquanto arrumávamos depois da refeição, eu sugeri que cozinhássemos juntos, já que era meu dia de folga. Fomos às compras para pegar os ingredientes e tomamos sorvete depois. Marie se perguntou por que Rhydra não havia voltado conosco. Eu tinha certeza de que ela queria nos dar espaço. Nós dois voltamos para fazer um curry estilo japonês. A elfa fez o máximo para me ajudar, mas foi derrotada pelo poder lacrimejante da cebola. Em pouco tempo, o curry estava pronto. Então eu fui ao outro mundo e convidei Rhydra para a refeição. Ela não teve como recusar e demoliu 2 dias de curry numa única sentada. Depois da comida, eu e Marie expressamos a empolgação com a chegada do meu longo feriado. Pegaríamos o trem-bala até a casa do meu avô. Rhydra ficou chateada ao saber que não iria junto. Prometemos levá-la na próxima viagem. Nós 3 voltamos ao mundo de fantasia. Fomos à tenda principal prestar respeito ao mestre Aja e a Rakan antes de descermos. O comandante ficou feliz ao ver que conseguimos a permissão. Ele ficou encantado quando Rhydra foi apresentada. Aja deu um piparote na cabeça de Rakan para recalibrá-lo. O velho então conjurou um feitiço que mostrava o layout do labirinto mapeado até então. Eles nos deram um dispositivo com um mapa embutido que também funcionava como gadget de comunicação. Era costume dos grupos se nomearem usando pedras preciosas. Eu escolhi chamá-los de Equipe Ametista, inspirado pela cor dos olhos de Marie. Nós fomos os últimos a ter permissão para entrar no labirinto, e Marie iluminou a área com seu espírito de luz aprimorado. O novo cajado havia desbloqueado uma nova habilidade que lhe permitia domar espíritos de nível mais alto. Nós conseguimos ler um mural que contava a história da Era dos Demônios. Rhydra poderia ter dado mais informações, mas achou mais emocionante que descobríssemos os detalhes por conta própria. Avançamos para outra área, e Marie esperava encontrar monstros para melhorar o novo cajado. Ela ficou desapontada ao encontrar uma sala vazia. Descobriu-se que outras equipes que passaram por ali os derrotaram. Rhydra aproveitou a oportunidade para me treinar e me atacou enquanto eu mal conseguia me defender.
O grupo montou acampamento numa das bibliotecas do labirinto. E antes de dormir, Ridra invocou um familiar gato, pois conseguia experimentar tudo o que ele vivenciava. Era a forma dela de participar da viagem para visitar o meu avô. Eu e Marie acordamos no Japão e nos preparamos rapidinho antes de ir até a estação de trem. Eu queria que Marie ficasse perto para não se perder. Nós compramos bentôs para a viagem e presentes para o avô na loja da estação. A elfa ficou de queixo caído com a velocidade do trem assim que embarcamos. Ela mostrou as paisagens que passavam ao vivo para Vidra. Decidimos então comer os bentôs. Nós demos um pouco para o gato para que Ridra também pudesse provar. Eu e Marie tivemos um momento especial quando eu a alimentei com alguns itens do bentô. Depois do trem, pegamos um ônibus até o próximo ponto. Enquanto viajávamos, eu fiquei nostálgico admirando as paisagens com Marie. Embora minhas memórias de infância não fossem muito nítidas, o gato teve a chance de esticar as patas quando descemos do ônibus. Caminhamos a distância restante até a casa. O meu avô ficou extremamente feliz em me ver e ficou surpreso com o quanto eu havia crescido. Ele ficou impressionado com o japonês de Marie quando ela se apresentou. Eu também dei um presente ao velho, que foi muito apreciado. Ele ficou mais chocado ainda pelo fato de eu ter trazido uma garota tão bonita para casa e brincou que ela parecia saída de um mundo dos sonhos. Eu e Marie nos contraímos, pois a piada estava perigosamente perto da verdade. O avô brincou com o gato enquanto prestávamos homenagem à falecida avó. Marie ficou preocupada que o idoso pudesse saber sobre o mundo dos sonhos. Eu não achava que sim, e imaginei que ele era simplesmente um velho perspicaz. A elfa explorou a casa um pouco antes de sermos chamados para comer. Marie salivou só de olhar para o hot pot fumegante. O avô deu o sinal para começarmos. A elfa e Ridra adoraram o que estavam provando. Bebidas foram servidas para acompanhar a comida quente. Eu e Marie limpamos tudo depois da refeição e fomos dar uma caminhada noturna. O luar e o meu celular não iluminavam o suficiente. Então Marie evocou os espíritos de luz, e eles responderam pela primeira vez desde que ela havia chegado ao Japão. O lugar se iluminou, e ela ficou surpresa ao descobrir que havia pronunciado o meu nome errado o tempo todo, pois eu havia escrito errado quando cheguei pela primeira vez ao mundo de fantasia. Nós dois ficamos envergonhados quando ela começou a me chamar pelo meu nome verdadeiro. O vovô sentiu a tensão quando voltamos e deu risada do nosso romance incipiente. Mais tarde fomos dormir. O avô veio me trazer uma lanterna e nos pegou viajando para o outro mundo. Ele parecia já saber das nossas jornadas, pois disse para nos divertirmos por lá. Ridra nos aguardava, e ela e Marie caíram na fofoca sobre o hot pot que havíamos acabado de comer. Eu os animei ainda mais ao dizer que havia uma fonte termal a poucos minutos a pé da casa do avô. As meninas queriam treinar e suar bastante, porque tomar banho depois de um exercício intenso era a melhor sensação do mundo. Voltamos ao Japão para curtir as termas. Ridra Gato começou a chorar quando o vovô a impediu de nos seguir. O estabelecimento não permitia animais, mas ela escapou do velho e seguiu a mim e a Marie. Ficamos surpresos ao vê-la aparecer, mas por sorte a recepcionista tinha um gato que também adorava termas, então permitiu que Ridra Gato entrasse e se banhasse numa tigelinha. Depois disso, voltamos para casa e pegamos o caminhão do vovô para passear. A temporada das cerejeiras na região era mais tardia do que em Tóquio. Marie ficou radiante por poder vivenciar aquilo novamente. Tiramos fotos bonitas para guardar de lembrança, e a elfa ficou impressionada com a tecnologia do smartphone. Fomos então ver um castelo histórico onde Marie e Ridra se inspiraram com o conhecimento militar em exposição. Eu fiquei um pouco preocupado que elas usassem isso para conquistar o outro mundo, então as redirecionei para uma sala de mirante. Eu me lembrei dos meus avós me trazendo ali quando eu era menor. Pegamos um salgado frito das barraquinhas lá fora e devoramos. Os espíritos das flores resolveram fazer as vezes de cupido e criaram uma tempestade de pétalas de cerejeira. Uma das pétalas pousou nos lábios de Marie. Eu me aproximei para tirá-la e acabamos os dois trocando um beijinho. Mais tarde, naquela noite, nós dois conversamos brevemente sobre isso e confessamos um ao outro que era o primeiro para ambos. O vovô notou que Marie estava radiante enquanto o ajudava a lavar a louça. Ele comentou como ela se dava bem comigo ao ponto de parecermos amigos de infância. O idoso decidiu mostrar a ela fotos antigas minhas. Ele falou sobre como eu não sorria muito, então nunca imaginou me ver tão feliz. Ele também observou como eu costumava dormir tanto que sentiam mal em me acordar. Ele a agradeceu por ter colocado aquele sorriso no meu rosto. O aposentado a garantiu que não precisava se preocupar com nada enquanto estivesse na casa dele e que podia ser ela mesma. Os espíritos soltaram o cabelo dela, revelando as orelhas pontudas de elfa. Um homem experiente como o vovô havia aprendido a aceitar os mistérios do mundo como eles são. Eu costumava contar a ele sobre os meus sonhos de aventura quando era menor, então ele já sabia que ela era uma elfa. Marie o abraçou emocionada. Eu saí do banho e fiquei feliz de ouvir que estavam se dando tão bem. Entrei em pânico quando percebi que as orelhas de Marie estavam à mostra. Eu tentei avisá-la, mas os dois apenas deram risada de mim. Passamos mais alguns dias com o velho até chegar a hora de nos despedirmos. O vovô se divertiu muito e nos pediu que voltássemos para visitá-lo. Marie o abraçou e agradeceu pela hospitalidade e pela compreensão. Eu não tinha certeza de quanto o avô sabia sobre o outro mundo, mas estava simplesmente feliz que ele conhecia a verdadeira identidade de Marie.
Eu e ela chegamos a Tóquio e fomos caminhando para casa, de mãos dadas ao pôr do sol, discutindo o que íamos cozinhar.